Programa Espírito Santo em Rede. Oferecimento Grupo VigServe. Soluções personalizadas de segurança para você, sua família e sua empresa. Aguiabranca.com.br. Sua passagem pela internet. Olá amigos, eu sou Sandro Locutor e estamos chegando com mais um programa Espírito Santo em Rede. Eu quero agradecer a sua audiência, que é quem faz o nosso sucesso aqui na Rede TV. O nosso programa de hoje é especial. Você vai acompanhar no quadro Rede Sustentável a instalação do primeiro estaleiro lá no município de Aracruz, o estaleiro da Jurong, no estado do Espírito Santo. Muito importante essa matéria para o desenvolvimento do nosso estado. O nosso entrevistado especial de hoje é o desembargador Pedro Valsfel Rosa, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. E no quadro Rede Cidadania, você acompanha o lançamento do programa Bolsa Capixaba, que vai beneficiar cerca de 45 mil famílias no estado do Espírito Santo. Não saia daí! Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Espírito Santo em Rede. Muito obrigado pela sua audiência. Agora, no quadro Rede Sustentável, você acompanha uma matéria especial sobre o estaleiro da Jurong instalado lá em Aracruz, aqui no nosso estado do Espírito Santo. Não saia daí, acompanhe a matéria. Rede Sustentável, oferecimento, marca ambiental, solução em gerenciamento de resíduos e aguiabranca.com.br, sua passagem pela internet. Autoridades do Espírito Santo e de Aracruz, no norte do estado, comemoraram o lançamento da pedra fundamental do estaleiro do grupo chinês Jurong no município. O evento, que marcou o início da construção do empreendimento, foi realizado no último dia 19 de dezembro. A previsão é que as obras sejam concluídas em 2014, mas o estaleiro começará a operar já no final de 2013. O investimento é de aproximadamente 500 milhões de reais. Serão gerados 2.500 empregos durante as obras e cerca de 6 mil postos de trabalho quando o estaleiro estiver em operação. O desenvolvimento econômico chega acompanhado do desenvolvimento social, já que os moradores do município de Aracruz e de cidades vizinhas terão prioridades nas contratações, assim como os fornecedores locais. As comunidades são beneficiadas com diversos programas. O Jurong tem um compromisso de priorizar contratação de mão de obra, fornecedores, diversos programas ambientais oriundos da nossa licença serão contempladas as comunidades do entorno. Então isso é um meio de fazer uma inclusão social com a vinda do empreendimento. E a senhora falou em 99 medidas, né, para estar evitando, amenizando o impacto ambiental. A senhora pode estar resumindo? São 99 condicionantes de diversas áreas, desde socioeconômica, ambientais. Tem diversos programas. Uma delas relevante foi a criação das unidades de conservação marinhas e diversos programas, capacitação de mão de obra, para instalação, para operação, programas de pesquisa. Tem condicionante em todas as áreas. No estaleiro Jurong de Aracruz serão construídos navios-sondas para serem utilizados pelas empresas petrolíferas na exploração da camada pré-sal. O reparo de embarcações de vários tamanhos também será uma das atividades do estaleiro. O empreendimento terá uma área total de 825 mil metros quadrados e capacidade de processamento de aço de 4 mil toneladas por mês. A localização estratégica do Espírito Santo e a estabilidade institucional do Estado foram alguns dos fatores que determinaram a instalação do estaleiro em Aracruz. Com certeza, né? Estabilidade do Estado, apoio do governo do Estado, apoio do municipal aqui, com certeza sem eles
Não, nós estamos aqui hoje. Até agora, países que construem a sonda, todos eles estão em Coreia e no Singapura. Então, essas sondas aqui que será feito aqui no Brasil, será a primeira sonda não só no Brasil, mas América Latina. Outra boa notícia para a população local é que o estaleiro será implantado com respeito ao meio ambiente. O Espírito Santo é o único estado que tem um plano socioambiental, que estabelece compromisso da empresa, mas também compromisso do Estado, dos municípios, compromisso de outras instituições, e a parte de qualificação profissional está colocada numa parceria entre o Jurong e o Estado do Espírito Santo. Além disso, a empresa está possibilitando um intercâmbio de 15 estudantes do IFES que vão receber toda a tecnologia lá em Singapura e depois vão poder trabalhar aqui na empresa no Estado do Espírito Santo. Todo empreendimento é bem-vindo, principalmente porque traz progresso e desenvolvimento. Mas quando os empresários respeitam o social e meio ambiente, é motivo para dar boas-vindas e comemorar. Estamos de volta com o nosso programa Espírito Santo em Rede. Eu quero agradecer a você, meu amigo telespectador, pela sua audiência. Lembrando, é claro, que é muito fácil você participar do nosso programa. É só acessar o nosso e-mail, essemrede@redetvs.com.br. Lembrando sempre que aqui você tem vez e voz. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Pedro Walfer Rosa. Desembargador, primeiro agradecer a Vossa Excelência a presença aqui no nosso programa Espírito Santo em Rede. Eu que agradeço e cumprimento os telespectadores. Muito bem. Para vocês verem, amigos telespectadores, o tema hoje é muito importante, a justiça do nosso Estado do Espírito Santo. Desembargador, mas primeiramente eu queria falar um pouquinho do senhor, a trajetória de vida e o histórico de família no Poder Judiciário do Espírito Santo. O pai do senhor foi desembargador aqui no Espírito Santo, presidente do Tribunal de Justiça, deputado federal por 2 mandatos e com discursos históricos aí narrados em alguns livros. Qual é a sensação de filho de um desembargador que chegou a ser presidente do Tribunal de Justiça do Estado e hoje o senhor ocupar o mesmo posto do seu pai? É motivo de muita alegria. Desde criança, eu ia acompanhando os discursos do meu pai, os pronunciamentos dele, lia um a um, e eu via a imensa carência da nossa população, eu via alguns problemas passíveis de solução, e a gente fica naquela ânsia de poder realizar, de poder fazer algo, de poder dar uma contribuição. Chegou a hora, é um momento realmente de grande alegria, de grande realização. Bom, a gente sabe, acompanha todas as semanas aí na mídia capixaba, num jornal de grande circulação aqui do Espírito Santo, que o senhor também, aos moldes do desembargador Antônio José Miguel Felrosa, continua escrevendo e trazendo mensagens importantes da atualidade para as informações do cidadão capixaba. Isso também foi herdado do pai? É o gosto pela escrita. E nasceu de um hábito curioso que eu tenho, que é de todo dia percorrer jornais do mundo inteiro, recolhendo notícias curiosas, notícias interessantes, notícias sobre o Brasil, como a gente aprende sobre o Brasil lendo jornais do exterior. E com esse material, comecei a escrever uma coisinha aqui, outra coisinha ali, deslanchou. E um conteúdo importante que a gente pode acompanhar todas as semanas na mídia capixaba, um jornal de grande circulação aqui do nosso estado. Eu quero pedir permissão ao senhor para plagiar uma frase do discurso de posse de Vossa Excelência. É o seguinte, amigo telespectador, questionado, costumamos colocar a culpa nas leis ou nos advogados. Isto não é verdade. Não há código de processo, não há defesa nesse mundo que possa atrasar um julgamento por décadas a fio. Não aqui, não aqui. É culpa nossa. Isso. Nossa culpa. Nossa tão grande culpa. Verdade. Num discurso de posse, o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo falar uma frase dessa, e o discurso do senhor foi bastante duro, incisivo e objetivo, uma frase dessa causou, assim, repercussão na sociedade capixaba, o ato do senhor assumir algumas falhas do próprio tribunal. Como é que é isso para o senhor no início de mais uma tarefa importante como presidir o Tribunal de Justiça? Se a gente quer começar uma caminhada, que ela tenha como parâmetro a sinceridade, a verdade, a transparência.
No ano passado, por exemplo, passou pelo meu gabinete o processo relativo ao homicídio do padre Gabriel Mer. São 30 anos tramitando. Passou pelo meu gabinete o processo relativo ao assassinato do ex-prefeito Anastácio Cassaro, 25 anos tramitando. Isso não pode ser culpa da defesa realmente. Isso não pode ser culpa de lei nenhuma. Isso é culpa de deficiências estruturais, gerenciais do Poder Judiciário. Eu não estou na presidência do Tribunal de Justiça para tapar sol com peneira, para começar uma caminhada sob premissas incorretas. Vamos ser sinceros, erramos, pedimos desculpas, queremos acertar, queremos melhorar esse quadro. Em outros casos, a culpa não é só nossa, nós temos uma parcela, eu pedi desculpas também no meu discurso. Eu espero que os outros parceiros, eu espero que os outros setores da sociedade também reconheçam suas falhas e se unam a nós para que nós possamos então melhorar efetivamente o combate à impunidade no meio da sociedade. Muito bem, amigo telespectador, né? Vocês estão acompanhando a fala do nosso presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Pedro Valls Felrosa. Desembargador, eu vou pedir licença ao senhor, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Amigo telespectador, não saia daí, afinal aqui você tem vez e voz. Estamos de volta com o nosso programa Espírito Santo em Rede. Mais uma vez eu quero agradecer a você, meu amigo telespectador, pela sua audiência. Vamos dar sequência agora à nossa entrevista especial da semana. O nosso entrevistado, o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Pedro Valls Felrosa. Desembargador, um outro tema que causou polêmica e discussão na sociedade capixaba foi a instalação dos painéis, apontando ali não só cidadãos comuns, mas autoridades que talvez revestidas em alguns cargos também possuem processos e as condições que esses processos se encontram, né? E o senhor também, com incisão, colocou que esses processos agora têm que ter celeridade. Vamos começar daí e também discorrermos sobre os novos projetos implementados já na administração do senhor. Vamos, a ideia é a seguinte, que nunca mais mesmo, um processo fique sepultado pela burocracia 20, 30 anos. Isso é um quadro de desrespeito profundo à população de todo um Estado que não merece isso. Então, a partir do momento em que está lá, na porta do Tribunal de Justiça, o estado de cada processo desses, com quem está, em que setor está, há quantos dias, e se tiver um atraso, uma luz vermelha piscando, será virtualmente impossível, só se a imprensa não olhar, se o povo não olhar, se o Ministério Público não olhar, o que é impossível. Será impossível que um processo fique 20, 30 anos aguardando julgamento, aguardando impulso. Eu queria deixar claro quanto a esse aspecto que essa é uma prática que eu me impus há 10 anos. Funciona há 10 anos na porta do meu gabinete um painel desse, para mim. Está lá cada processo que eu tenho, que dia chegou, quantos dias fica em média e se tiver atraso, se eu atrasar, uma bola vermelha começa a piscar para alertar seja quem for que passe por ali. Uma autofiscalização. Autofiscalização. Eu me impus isso nos últimos 10 anos. E eu acho que é uma saída para evitar que nunca mais a família capixaba seja manchada pelo descaso, pela vergonha de um processo escondido, esquecido no meio da burocracia. Basta dizer que esses processos todos já estavam na internet. Mas o que adianta colocar uma relação de 30, 40, 50 mil processos na internet sem dizer o que é cada um deles, sem aplicar um filtro? Foi o que nós fizemos. Em 5 processos básicos, tortura, pedofilia, pistolagem, improbidade e corrupção, nós fazemos a mais absoluta questão de colocar lá o painel, de aplicar o filtro para que a população saiba o estado exato de cada um deles. Porque são casos sérios demais, são casos que desestabilizam toda uma sociedade e que não podem jamais, mas jamais mesmo, ficar no esquecimento.
Desembargador, o senhor também já criou algumas comissões e certamente criará outras comissões de trabalho. Quais são os focos dessas comissões de forma específica e objetiva aí e como a sociedade capixaba poderá ter essas informações do trabalho dessas comissões também? Vamos lá, são 15 grupos de trabalho, as parcerias foram assinadas no dia da minha posse. Nós vamos criar uma página no site da Presidência do Tribunal de Justiça, informando a população sobre o andamento dos trabalhos de cada uma dessas comissões. Há alguns dias, por exemplo, nós instalamos aquela que irá levantar cada processo de corrupção que esteja tramitando aqui no Espírito Santo, e nós prestaremos contas, não só nesse site, mas também mais um painel, que instalaremos na porta do Tribunal de Justiça. Veja que hoje, se eu for ao CPD do Tribunal de Justiça e pedir uma relação dos processos que lá tramito por corrupção, eu não vou conseguir. Não existe, ninguém sabe. Essa é uma falha gravíssima do nosso banco de dados, tem que ser corrigida, mas isso não nos impedirá de olhar um por um cada cartório desse Estado, levantando esses processos. Seremos nós, a OAB, o Ministério Público, um trabalho conjunto, estaremos nisso de mãos dadas. A comissão foi instalada há poucos dias, já está começando a trabalhar e em breve a população será informada sobre cada processo levantado. Ainda sobre esses painéis, eu ia me esquecendo, há a questão do preso provisório. Eu pessoalmente já encontrei um ser humano semelhante a nós, preso há 6 anos, sem processo, esquecido. O Conselho Nacional de Justiça encontrou um outro há 11. A partir do momento, entretanto, que a gente coloca no painel replicado na internet, todo preso provisório, que dia foi preso? Há quantos dias? Com quem está? E se houver atraso, uma luz vermelha piscando, isso nunca mais, com toda certeza, nunca mais acontecerá aqui no Estado. O próprio Estado vai se alertar quanto a isso e será cobrado não só pelo tribunal, mas por toda a sociedade. Desembargador, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu certamente, se o senhor assim nos permitir, irei demandá-lo ao nosso programa em outras oportunidades, nos desdobramentos do mandato do desembargador à frente do Tribunal de Justiça. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, mas eu tenho que dizer para a sociedade capixaba, um gesto que eu, humildemente na Assembleia Legislativa, como na minha outra atribuição como deputado estadual, assim que o senhor terminou de ser eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, eu estava na reunião que recebeu o senhor na Assembleia Legislativa, o senhor ali compareceu para pedir o apoio do Poder Legislativo do Espírito Santo. Estávamos lá aquela oportunidade, eu, o deputado Marcelo Santos, o deputado Rodrigo Chamon, presidente da Assembleia, que recepcionamos o senhor lá. Aquele gesto já disse para nós deputados, para nós membros do Legislativo Capixaba, qual era a intenção do nobre desembargador na sua condução do Tribunal de Justiça. Então aquilo nos inspirou, nos deu uma parcela de responsabilidade muito grande, porque dirigir o Poder Judiciário como o senhor assumiu agora e estender a mão num primeiro gesto logo após a eleição, aquilo como deputado me sensibilizou e mostrou a que o senhor vinha para a condução do tribunal. Então quero aproveitar aqui no nosso programa, mas nessa outra atividade laborativa que é ser deputado estadual do Espírito Santo, parabenizar o gesto de Vossa Excelência. Um gesto de quem verdadeiramente está preocupado com o maior patrimônio do Espírito Santo, que é o cidadão capixaba. Eu quero agradecer ao senhor a presença no nosso programa e sempre que precisar, o programa Espírito Santo em Rede estará à disposição também para mostrar o verdadeiro trabalho da tão sonhada justiça do Estado do Espírito Santo. Eu quero agradecer e a hora de ser feliz é agora, o lugar é aqui. Eu estou vendo os 3 poderes unidos, eu estou vendo as instituições unidas, os juízes querem dobrar uma página. É a hora de nós trazermos a estabilidade jurídica que possibilitará ao Espírito Santo crescer ainda mais. Essa é a hora. Nosso muito obrigado ao desembargador Pedro Valls Felrosa, presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Amigo telespectador, não saia daí. Está pintando o quadro Rede Cidadania, onde mostraremos uma matéria sobre o Bolsa Capixaba. Participe conosco, afinal aqui você tem vez e voz.
Até o final de 2012, mais de 22 mil famílias de todo o estado passarão a receber R$ 50 todos os meses do governo. Trata-se do projeto de transferência de renda Bolsa Capixaba, lançado recentemente aqui no Palácio Anchieta. O Rede Cidadania foi conferir o lançamento do projeto e vai mostrar para vocês como o Bolsa Capixaba irá funcionar. O lançamento do Bolsa Capixaba contou com a presença do governador Renato Casagrande e da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. O foco do projeto de transferência de renda são as famílias que vivem em situação de extrema pobreza, que correspondem a pouco mais de 4% da população do estado. Para usufruir do benefício, essas famílias têm de ter renda mensal per capita de até R$ 70. Os R$ 50 repassados a cada família servirão para complementar o Bolsa Família, benefício concedido pelo governo federal. O que acontece? Muita gente recebe o Bolsa Família, trabalha, recebe o Bolsa Família, que é um valor complementar e mesmo assim não sai da situação de extrema pobreza. Com esse casamento agora do governo federal com o governo do estado do Espírito Santo, casando o Bolsa Família com o Bolsa Capixaba, muitas famílias poderão sair da extrema pobreza. E da mesma forma como nós estamos trabalhando no governo federal, a ideia não é só transferência de renda. Estando no programa, a nossa ideia é levar qualificação, capacitação, levar o programa de aquisição de alimentos, portanto, garantir a inclusão dessas famílias. O Bolsa Capixaba possui 3 eixos: transferência de renda, o reforço ao acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social e os programas complementares para que as famílias consigam superar a situação de vulnerabilidade social. Então nós temos tarefas enormes ainda aqui no estado. O estado cresceu economicamente, mas o estado tem um passivo ainda social com diversas famílias, diversos segmentos da sociedade. Então, nós estamos nos esforçando, e priorizando, colocando foco para que todas as secretarias possam atender efetivamente a quem precisa mais da auxílio do governo do estado e da administração pública de uma forma geral. Pois bem, amigos, estamos chegando ao final do nosso programa, mas você acompanhou aí, no quadro Rede Cidadania, uma matéria importante sobre o Bolsa Capixaba. Cerca de 45 mil pessoas serão beneficiadas por esse projeto do governo do governador Renato Casagrande. É isso aí, conto com você na próxima semana, querendo Deus, estaremos juntos. Fique em paz e até semana que vem. Programa Espírito Santo em Rede. Oferecimento Grupo VigServe. Soluções personalizadas de segurança para você, sua família e sua empresa. Aguiabranca.com.br. Sua passagem pela internet.